o selecionador, ele vai olhar para você, ele vai querer de você um estilo de comunicação. Quando ele faz determinadas perguntas, eles esperam determinadas respostas. Olha, Tudo bem? tudo certinho. Tudo ótimo. Então, assim, eu vou me apresentar brevemente, porque o pessoal me conhecer, quem não me conhece ainda, depois eu vou pedir também para você se apresentar, para todo mundo estar sabendo, né? Então, de novo, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre vida e trabalho na Itália, como é para um estrangeiro aqui na Itália. Então, a gente vai falar um pouco de questões culturais, mas qual é o benefício, quais são as vantagens de trabalhar na Itália e quais são os desafios, né? Porque aqui a gente conta tudo, pessoal, se preparar. Então, eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano, e a minha missão é fazer com que todos os profissionais possam trabalhar na área deles aqui na Itália, né? Profissionais eu falo porque eu trabalho com brasileiros, italianos e outros estrangeiros. E conta aí, Lucas. Fala um pouco É, sobre você. vamos lá, eu sou o Lucas Isidoro, sou da Isidoro Certidões. Basicamente, minha vida é resumida em ofícios públicos. Então, qualquer tipo de documentação, eu estou aqui para resolver. Eu acho legal só deixar bem claro que, assim, no começo era certidões, então a gente pensa, a certidão do italiano dante causa. Mas eu vi que é muito mais do que isso, né? É muito maior, que mesmo para o estrangeiro, mesmo para o brasileiro que não tem direito, não tem a cidadania italiana, tem documentos que muitas vezes a gente tem que correr atrás, tem que resolver. Então, a Isidoro Certidões está aí para qualquer coisa, em comune, em paróquia, prefeitura, onde tiver burocracia, a gente se mete lá. E nesses 10 anos, acho que a gente tem aniversário junto de Itália, né? Você também está há 10 anos aqui. Sim, É vamos muito comemorar. desafio, né? É muito desafio. E falar da vida e do estrangeiro aqui é muito importante, né, Marcela? E já queria começar assim com os dois pés, se você me Ai, meu permitir. Deus. Vamos lá, tô pronta, tô pronta. E eu acho que foi um pedido meu, né, que eu até te falei, vamos colocar isso, porque para a gente desmitificar um pouquinho esse assunto. A cidadania italiana, ela pode ajudar nesse processo de viver aqui, de trabalhar do processo seletivo, mas é fundamental? Ótima pergunta. Essa também, vamos lá. A cidadania italiana é necessária, é fundamental para encontrar trabalho na Itália? Não, né? Tipo, senão eu estaria perdida, né? Porque eu não tenho direito à cidadania italiana. Não sei se o pessoal muitas vezes assim, acha que eu sou cidadã italiana. Não, eu sou brasileira, eu tenho hoje a carta de soggiorno. Então, assim, é necessário? Não. Então, significa dizer que a cidadania não é útil? Absolutamente não. Para você ficar na Itália, viver na Itália, você precisa estar regular na Itália, você precisa estar legal. Então, você precisa ter um visto de estudo, você precisa ter um visto de trabalho ou a cidadania. Então, a cidadania é muito importante, mas não vai ser a cidadania que vai te trazer trabalho. Eu sempre faço a comparação entre ter a cidadania e falar bem italiano. Qual é a coisa mais importante? Você falar bem italiano, Uhum. entendeu? Porque sem a cidadania você consegue um trabalho. Sem falar italiano, I'm so sorry. E Né? isso Então, assim, é uma peca que acontece muito, principalmente para quem tem direito à cidadania italiana, para quem tem a cidadania, vai estudar italiano. Assim, se você tem, ser cidadão de um país, né? Eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas ser cidadão de um país é você participar da vida cultural e ativa daquele país. Então, o italiano é fundamental. Se a pessoa que começa a buscar a cidadania italiana, começa a estudar o italiano junto, ela naqueles 2 anos, 3 anos que ela está ali, procura documento, ela vai ter um bom início de italiano para um dia ela chegar aqui, ela conseguir enfrentar uma entrevista de emprego, ela conseguir pelo menos se virar, né? Pelo menos ir perguntar se tem emprego, né? exatamente, exatamente. Então, essas são duas coisas fundamentais. Eu sempre digo que essa é a base. Estar legal no país, que seja através de um visto, que seja através de uma cidadania, e, junto com isso, falar italiano. Por mais que assim, ó, gente, ninguém aqui tá ensinando italiano, não, tá? Eu não sou professora nem ele, mas a gente fala porque é útil.
E daí entra todos os argumentos, né? Que você realmente precisa entender o mercado de trabalho italiano, currículo, card de apresentação, LinkedIn e todas as outras coisas. Porque colega, uma pergunta que me fizeram agora há pouco, um colega meu, ele fez essa pergunta. O marido, a esposa de um cidadão italiano, ele vai ter dificuldade? Volta nisso que a gente acabou de falar. Não é tanto o seu documento, o seu passaporte, a sua condição que você está aqui, né? Mas quanto a sua experiência, a sua preparação. Eu gosto de uma coisa que você fala sempre, né? Começar antes. Acho que você falou na última live com a Natália, né? Sobre estudar, é começar agora, ok, me planejo, eu começo, e eu acho que esse caso se encaixa aí. O marido do italiano vai trabalhar? Se ele se organizar, se ele preparar, se ele aprender o italiano, vai. Muito obrigada, Lucas, por ter trazido esse argumento, porque ele é muito importante. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, não estou brincando, de uma pessoa que até eu fiquei assim, eu fiquei me perguntando, gente, eu não entendi, mas será que é isso mesmo? Ele falou, olha, eu tô indo para a Itália e eu tenho tios aí na Itália, eu sei que isso vai me ajudar a encontrar emprego. E ele estava querendo colocar isso no currículo, pelo menos isso foi aquilo que eu entendi. Gente, mas não é ser parente de um italiano, ou viver com o italiano, ou ser casado com o italiano, que você vai conseguir emprego. E você sabe quantos currículos que casada com o italiano. Gente, isso não é um critério de seleção, isso não é um requisito. Ser parente de um italiano, filho de um italiano, casado com um italiano, morar com tios. Não. As pessoas vão contratar você porque você é competente. Então, isso é importante deixar claro, porque por algum motivo. Será que alguém está dizendo coisas estranhas por aí? Porque por algum motivo Sim, as pessoas. sim. Sim, estão dizendo. Sim. Mas as pessoas chegam para mim com essa convicção. E não. Se fosse assim, coitadinha da tia Marcela, né? Tipo, não, mas independentemente disso, as pessoas vão escolher você porque você é competente, você sabe fazer o seu trabalho. Não porque você é casado com um italiano. Legal. Marcela, eu acho que aqui você pode contar um pouquinho da sua experiência, tá? Eu também vou tentar contar um pouquinho a minha. Mas como que é se enturmar com italiano? Italiano, eu não tenho problema nenhum, então eu posso falar como que agora está na moda. Eu tenho propriedade, não é propriedade, eu tenho lugar de fala para falar. Então, eu tenho cidadania italiana, eu sou neto de italiano, então, neto direto, então eu tenho propriedade. Italiano não é um povo fácil. Não são muito desconfiados, são fechados, e depois a gente vai falar um pouquinho do mito entre norte e sul, mas mesmo no sul tem as suas particularidades. Como que é se enturmar com o italiano? Se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência, como que foi para você se enturmar e como que é quem vem, né? Porque eu acho que são pessoas diferentes, né? Com objetivos diferentes. Quem vem a fazer intercâmbio, fazer Erasmus, que vai ficar aqui 3 meses, vai viver a vida de estudante, vai viver as festas, as noitadas, e quem realmente decide ou transferir ou começar uma carreira aqui. Como que é se enturmar com esse mercado e com as pessoas no mundo italiano aqui? Como que foi para você? Muito obrigada. E que, inclusive, essa foi uma das perguntas que eu não consegui responder hoje, que me perguntaram. Era, Marcela, como eu faço para conhecer novas pessoas? Que isso daí é um pouco também como se enturmar. Então, a gente vai bater na mesma tecla de antes, que é falar italiano. Os italianos falam italiano. Se você não fala italiano, como é que você vai se enturmar com ele? Então, eu me lembro que quando eu fazia os cursos presenciais, né, de cercativa de lavoro, eu dizia sempre, #saia de casa. Então, você precisa sair de casa, precisa encontrar italianos. Os italianos, eles precisam sentir você, precisam conhecer você. Tomar o cafezinho com os italianos, né? É uma ótima forma de começar a fazer voluntariado, né? Participar em eventos, fazer esportes. Eu tenho alunos que conseguiram os primeiros trabalhos, eu me lembro sempre do Rafael, jogando futebol. Né? Então a gente vai se enturmar estando com eles. Então, como que eu posso me enturmar? Saindo de casa, como eu falei, participando de eventos, fazendo esportes, fazendo voluntariado, fazendo cursos. Na Itália a gente tem um monte de cursos gratuitos que você pode estar participando. Conviver com eles.
Assim, o que eu tive de experiência, né? Minha experiência, eu nunca tive uma experiência laborativa, né? Assim, é, aqui na Itália, mas posso falar que isso daí eu acho que também entra um pouco, principalmente em cidades grandes, para você conseguir casa, né? A dificuldade de conseguir casa é se enturbando. Sim, a agência vai te ajudar, mas assim, minimamente. Minimamente. Eu vejo que aqui, né, nessa experiência, é assim, você começa a frequentar um bar, né? Bar que eu falo, gente, não só para beber, tá? Bar que a gente fala aqui é para tomar café da manhã, para É tomar um cafeteria, café. né? É Isso, cafeteria. padaria, isso. Você sai, você vai no primeiro dia, eles vão olhar um pouquinho você estranho. Vai falar, mas que coisa faz? Quem é você? Que você quer aqui? E eu gosto muito de coisa pequena, né? Ainda que eu moro em uma cidade médio, grande, eu moro em Bolonha, aqui a gente ainda é muito divididinho. Então tem o mercado não é supermercado, tá? É um mercado, mesmo como se fosse o sacolão, em São Paulo a gente chama sacolão, né? Tipo, então tem o mercado, tem a padaria, tem o açougue, tem aquele que vende, sei lá, que vende fungo, tem aquele que vende feijão seco. Eu comecei a frequentar esses lugares e eu falo para quem vem fazer cidadania presencial, para quem pensa em morar aqui, frequente esses lugares. Eu vou lá, ele vai me atender mal no começo. Vai. Porque ele não te conhece, ele vai falar, tipo assim, o que essa pessoa quer aqui? Tenta. No terceiro dia, quarto dia que ele te vê, ele vai falar, essa pessoa tá morando aqui. Aí eles vão ser curiosos, né? Porque eles cuidam da nossa vida, né? Então, mas você tá morando aqui? Tá, né? E aí você começa. E isso me ajudou, pessoalmente, por exemplo, para conseguir casa. Eu avisei no bar, eu avisei no açougue, eu avisei na padaria. A menina do bar falou, olha, Lucas, tem uma casa em tal lugar, você quer? Vai lá ver. Tinha uma fila de 15 pessoas, porque aqui quem escolhe não é você, é o proprietário que escolhe, né? E eu só consegui essa casa graças a essa indicação, né? Essa Indicação. indicação dessa menina do bar que eu frequentava, que eu E, frequento. e Então, assim, e eu falo assim, quem é religioso, por exemplo, quem é católico, agora tem muitas comunidades também protestantes, né? Para quem é protestante, vá procurar uma comunidade, vá fazer parte da comunidade. A Itália, ela dá, talvez no Brasil, em cidades grandes, né, como São Paulo, Rio, a gente não dá tanto valor, né? Mas aqui eles dão muito valor para fazer parte da comunidade, né? O italiano é muito preconceituoso, né? Eles são pessoas preconceituosas, mas eles quebram esse preconceito a partir do momento que eles veem que você está interessado na cultura deles. exatamente. Eu, mais do que preconceituoso, eu diria que eles são fechados, no Uhum. sentido que, e isso daí eu também gosto de explicar a história da Itália. A Itália, ela é formada por città e stati, então cada cidadezinha era um país. Então eles estão acostumados a viver em pequenas comunidades. Por isso que é importante a gente entrar nas comunidades. Eu achei muito interessante como você falou, como você conseguiu apartamento, eu consegui apartamento da mesma forma, né? Aonde eu vivo, eu tenho um cachorrinho, né? Quem me acompanha sabe, eu saio com meu cachorrinho para passear, sempre. E o que que acontece? Eu conheço o bairro inteiro, porque todo mundo tem cachorro aqui. Então a gente passa, os cachorros pulam um no outro, a gente conversa qual é o teu nome, a gente se apresenta. E nessa história, eu, obviamente, tenho uma vizinha de casa que eu acabei conhecendo ela por causa do cachorro. Eu falei, ó, se você souber de alguma coisa, me avisa. E eu vim morar nesse apartamento, o proprietário nem perguntou quanto é que eu ganhava. Porque a vizinha falou, ela é uma pessoa honesta, uma pessoa simpática, e ela só me viu com um cachorrinho, pra você ter uma ideia. Né? É, Então, eles são assim. Então, a gente vai se tornar participando. Né? Então, eu concordo com tudo isso que você falou. essa parte cultural, essa barreira cultural que a gente tem, é, isso reflete no mercado de trabalho? Tem essa barreira cultural? Qual que é a principal diferença que você vê do mercado de trabalho, mas não só do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho brasileiro ao ambiente de trabalho italiano? Se tem, né? Interfere, e sim, interfere sim. Inclusive, é por isso que eu ensino na ricerca attiva del lavoro, porque a gente precisa entender como é a cultura e daí sim a gente vai conseguir encontrar trabalho entrando na mentalidade deles.
né? Então, assim, por isso que os meus alunos e clientes têm tanto sucesso, porque a gente não procura nas formas tradicionais. Marcela, como você falou, Marcela, tem diferença entre a cultura brasileira e a cultura italiana no trabalho? Sim, muito. Porque quando a gente trabalha no Brasil, a gente é amigos. Eu trabalho com os meus amigos, a gente faz confraternização, a gente janta juntos, a gente sabe o que acontece um da vida do outro, a gente sabe de tudo, né? Então a gente faz amizade muito rápido. E a gente vira íntimos muito rápido, né? Aqui na Itália, não. Você trabalha com ele, é como aquilo que a gente chama aqui na Itália, um termo técnico, sono relazioni strumentali. Isso significa dizer que quando a gente vai para o trabalho, a gente só vai falar de temas do trabalho. A gente vai perguntar como é que você tá, o que está acontecendo, mas são sempre argumentos do trabalho. Eu acho que essa é uma das principais diferenças. E ainda vou acrescentar uma outra coisa. Os italianos, eles são muito diretos, né? Então, geralmente no Brasil, a gente vai perguntar: oi, Lucas, bom dia, como é que você tá? Aí você pergunta o bom dia, como é que você tá? Não sei se vocês sabem, mas eu participo, né? Eu sou membro do Conselho de Cidadãos, nem sabe falar português, né? No consulado, e eu participo de muitas reuniões, né? Às vezes, assim, tipo, uns 15 minutos da primeira reunião, já é como é que você tá. Isso nunca aconteceria numa reunião italiana, que a gente não tá. Eles não querem saber como é que você tá, né? Então, assim, são coisas diferentes, são formas diferentes. Qual é a melhor? É melhor trabalhar no Brasil ou melhor trabalhar na Itália? Não existe. São culturas diferentes e que eu amo trabalhar com os meus clientes brasileiros. Quando eu tenho clientes italianos, eu trabalho de uma outra forma. A minha comunicação, o tipo de pergunta que eu faço é diferente, por mais que sou sempre eu sempre faço brincadeira, né? A gente sempre fala, a gente perde cliente, mas não perde a brincadeira, eu faço brincadeira, mas a gente sabe o limite, aquilo que a gente pode fazer. Então, eu acho que a principal diferença é essa. Que aqui eles são muito formais no trabalho. Isso não significa dizer que eles não brincam, que eles não, né? Mas eles são muito formais. E também tem uma outra coisa que eu posso dizer para vocês. Quando os italianos abrem o coraçãozinho deles, eles abrem para sempre, Uhum. né? Então, assim, geralmente os brasileiros, a gente faz uma amizade muito rápido, a gente cria aquela sintonia muito rápido, depois não se vê, de repente, nunca mais. Os italianos não, quando eles fazem uma amizade, meu Jesus amado, é para sempre. Não digo para sempre, mas assim, é uma coisa que leva muito tempo. Então, isso é, inclusive, no trabalho. Por isso que eu digo, o difícil é entrar no mercado de trabalho italiano. Quando você entra, eles não te abandonam nunca mais. É, eu tenho um professor na universidade, que eu estudei na Universidade Católica, que ele foi uma das primeiras pessoas que a gente começou a trabalhar junto, ele me apresentou para uma multinacional. Até hoje, eu já estou aqui, meu Deus do céu, eu já estou trabalhando, né, desde o primeiro trabalho que eu tive com ele, uns 6 anos. Ele continua me convidando, vamos fazer esse projeto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não tenho mais tempo não, menino, eu digo para ele. Mas assim, quando eles conhecem você, o trabalho de vocês, acabou. Então, É que assim, é aquele caso que no Brasil a gente fala, ai, passa na minha casa de praia, né? E você nem sabe o endereço da pessoa. Todo mundo é amigo, mas não tem. Aqui eu vejo, isso que você falou, a profundidade. Eles são muito cautelosos para convidar para casa, para dar endereço, né? Eles zelam ainda muito pela private, para falar da família, mas também quando deslancha, tem que segurar, porque senão você está lá dentro resolvendo o problema deles, né? Então isso é exatamente. muito legal, muito legal. Essa parte que você falou de eu peco, tá? Às vezes eu vou falar com um cliente brasileiro, eu falo assim, mas isso é um problema seu. Porque aqui eles falam, né? Problema é tuo. Bem direto, tipo, não, tá bom, mas isso não é um problema meu, né? Você se vire e você que arranje. E às vezes eu respondo assim, aí eu lembro e falo, não, olha, desculpa, eu não tô falando que eu não quero saber da sua vida, mas é que aqui na Itália a gente é um pouquinho mais direto. Eu vejo que não tem muito Sim. tempo a perder, né? Não... Os italianos, eles têm aquilo que eu falo, freta interna. Uhum. Os milaneses aqui, eles são, tipo assim, você não tem noção, que eles querem, tipo assim, eles querem fazer tudo rápido. Isso não significa dizer que eles fazem melhor do que a gente, mas tem Uhum. aquela pressa, né? Dão uma importância ao tempo muito importante. É claro que eu acabei virando também
uma milanesa, né? Por mais que eu não seja italiana, mas às vezes também eu me pego entrando nesse ritmo. Às vezes eu esqueço de dar um bom dia, né? Tipo, eu já faço a pergunta, oh meu Deus, eu boto o bom dia embaixo. Porque às Sem vezes se pensar. a gente tá no meio da conversa e se passa de um dia para o outro, o brasileiro sempre espera um bom dia, como é que você tá? Como é que tá o seu cachorrinho? Para depois de falar de trabalho e outras coisas. Então, a gente acaba pegando a pegada deles, né? A gente acaba se acostumando. E com essa barreira cultural, Marcela, qual que é a principal desafio de entrar assim, no mercado de trabalho? Ok, estou me organizando, quero ir para a Itália, não tenho cidadania italiana, arranjei. Qual que é o desafio de entrar no mercado de trabalho? Eu sei que você tem milhares de lives aqui no YouTube com essa pergunta, mas eu acho assim importante porque é o foco, é aquilo que todo mundo quer saber, né? Como que eu entro nesse bendito mercado de trabalho italiano? E eu sei que você é muito boa também em outros mercados europeus. Experiência de amigos que já me contaram. Sim, 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 sim. As pessoas me conhecem mais, obviamente, com o mercado italiano, mas eu estou estudando outros mercados e eu auxilio também. Então, vamos lá. Eu acho que são vários desafios, né? Um dos primeiros desafios é o desafio cultural. Eu acho que os brasileiros, eles a- acabam pensando que aqui é tudo igual ao Brasil. Não é. O selecionador, ele vai olhar para você, ele vai querer de você um estilo de comunicação. Quando ele faz determinadas perguntas, eles esperam determinadas respostas. Ele vai esperar posturas de vocês diferentes. No trabalho também. Então, se a gente não dá delay, né? Se a gente não tem uma linguagem formal, se a gente não é objetivo, se a gente não é coerente, é um problema. E eu vou dizer uma coisa que eu estou dizendo já há algum tempo, porque muitas vezes as pessoas, ok, eu tenho que ser formal, eu tenho que ser isso, mas eu vou dizer uma outra coisa, que esse aí eu acho que é um pouco mais chocante. A gente, não somente a gente tem que ser competente, mas a gente tem que parecer competente. Então, assim, como Explica que me perdi. explica. A gente tem que ser competente aqui na Itália, mas a gente tem que se parecer competente. Uhum. Então, body language, né? Então, a linguagem corporal. Eu não vou, tipo, com uma coitadinha, né? Eu vou me sentar, eu vou me apresentar, eu vou falar, né, com propriedade. Mas não é só isso, como eu me visto. Porque eu até posso ir, você lembra do nosso do início, que a gente falou de precisa se enturmar, já precisa conhecer pessoas? Ótimo. Aí a gente vai se enturmar, mas a gente vai com Havaianas. Eu vou lá no cafezinho, aí eu vou lá com Havaianas. Tipo, eles vão olhar pra você e vai dizer da onde você veio, meu querido. Com shorts curto, né? Aqui, pelo menos, eu não sei, aí em Milão é maior, né? Mas aqui em Bolonha as pessoas não usam shorts curtos. Quando ela vê alguém de Os, shorts, elas falam, nossa, é turista. Eles os não homens, entendem os homens usam calça, até no isso. inverno. Porque o No inverno short, é óbvio, né? No verão. é porque o shorts, não sei se você sabe, é muito colegado historicamente à criança, né? Até a criança não crescer lá para os 12 anos, ela era obrigada a usar aqueles shortinhos acima do joelho, mesmo no inverno, que é os scouts usam, né? Você vê que eles estão em giro, os escoteiros, com aqueles shortinhos em cima do joelho. Então, para eles, usar calça é um sinônimo de crescimento na vida mesmo. Então, E e eles até usam hoje, mesmo no assim. verão, aqui em Bolonha, às vezes eu falo, meu Deus, é calça de linho, tudo bem, mas é calça e eles acham engraçado. Exatamente. Então, assim, você vê como a questão cultural é importante. Por isso que eu falo sempre, essa é a base entre entender a cultura e eu vou acrescentar uma coisa aqui, ter um objetivo profissional claro. Depois a gente vai sobre aquilo que eu sempre falo, ferramentas para encontrar trabalho. Mas essa é a base. E é uma base que muitas pessoas não consideram, né? Não consideram, imagina. Tipo, então, sim, esse é um exemplo. Não, eu acho engraçado. Eu vou voltar um pouquinho, porque na primeira live você falou disso e eu uso muito isso, essa síndrome do vira-lata, né? Essa síndrome do vira-lata que a gente chega acanhado, com medo, se sentindo mesmo inferior, né? Ai, sou brasileiro, sou inferior. Não, e o italiano, ele espera
eles não gostam de pessoas submissas. Não sei se dá para entender. Às vezes eu falo isso e as pessoas acham meio chocante. Eles não gostam. Se você pergunta, ele espera uma resposta à altura. Se ele fala em um tom, ele quer que você responda naquele tom. Ele não suporta gente que fala baixinho, né? Assim, no sentido de coitadinho, né? Não sei se você tem essa impressão também, se eu tô falando uma besteira. Como eu já ouvi, tipo, algumas pessoas dizer, não, com o italiano a gente tem que gritar, senão eles pisam em cima. Não literalmente gritar, mas a gente tem que falar com convicção, confidence, né? Então, assim, isso sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente vem para a Itália e a gente se sente menos, né? Que isso aí é o famoso, tipo, muitos antropólogos no Brasil já estudaram sobre isso, leiam sobre isso. Inclusive, eu tô querendo fazer uma live sobre isso, sobre o complexo do vira-lata. A gente, eu não sou menos nem mais do que ninguém. Então, a gente não tem que se sentir menos do que os italianos. Inclusive, é uma coisa, eu vou competir com o italiano sempre vai ganhar. Não. A única coisa que diferencia você de um italiano, repetindo, é a língua e o background cultural. São duas coisas que você consegue recuperar, você consegue aprender. Ok, vamos lá. Então, aquilo que eu tô querendo dizer é que a gente tem que ter consciência das nossas competências, ter uma ideia clara e tem que falar à altura com o italiano. Então, a gente não é menos. Então, primeiro, a convicção interna, porque se eu não me sinto menos, eu vou tratar a altura. Então, não necessariamente eu vou gritar, mas eu vou dizer, desculpa, não estou entendendo. Né? Então, muitas vezes, não sei, alguém faz uma brincadeira ou alguma coisa aí, eu falei, desculpa. Só um desculpa, a pessoa já, opa, né? Volto, né? Aqui eu não posso. Né? Então, isso sim. Então, a gente. Aqui eles são firmes. Não, isso é muito engraçado, principalmente no trabalho, né? Meu Deus, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu me lembro logo quando eu cheguei aqui na Itália, que eu tava assistindo, tipo, sabe aqueles programas de política? Da noite? Da noite. Que assim, tem ó, aquele debate, não é? Os debates, né? Gente, parece que eles estão se matando. Eles falam. Ali é ótimo pra aprender italiano, né? Porque eles falam um em cima do outro, eles gritam. As primeiras vezes que eu assisti, eu tava olhando assim, meu Jesus amado, tipo, isso é normal? E eles são assim na vida real, tá? Você vê um falando com o olho, mas vá! E falar na cara quê? dura, né? Aqueles programas de noite, começa às 9, às 10. Fala na cara dura, né? Assim, não tem meias palavras, né? Eles dão umas patadas que falam, meu Deus do céu. Acusa o outro sem nenhum problema, né? Você só não tô vestida pra isso. Me trata bem, né? É claro que a gente não vai deixar os italianos tratarem a gente mal. Mas assim, às vezes a gente se assusta, né? Da forma que ele fala, da intensidade que ele fala, mas daí a gente tem que colocar cada um no seu lugar, né? Então não é que a gente tem que aceitar tudo, mas a gente tem que entender que às vezes eles falam alto, assim, ó, ninguém fala alto comigo, ninguém grita comigo. Mas às vezes é a forma dele. Eles são bem diretos. Tipo, eu não gostei disso. No Brasil, pra gente dizer que não gostou disso, a gente vai sentar, vem cá, o que você acha, né? Vamos lá, etc. Porque senão o pessoal se ofende. Aqui eles já vão com tudo. Eu não gostei. Vamos fazer de novo. Eu vou dar uma dica, porque às vezes tem pessoas aqui na live que querem fazer, né, cidadania sozinho ou pretendem fazer. Eu vejo muitos erros, as pessoas falam, eu já mandei 10 e-mails pro Comune e o Comune não me responde. Aí eu falo assim, tá, me manda o e-mail para ver se eu posso pegar o caso, né? Porque às vezes realmente é um comune difícil. Aí eu vou ler, aí tá assim, oi, tudo bem, traduzido em italiano, oi, tudo bem, eu sou um cidadão brasileiro que tem um bisavô, por favor, você poderia estar olhando, sabe? Ele não vai fazer. Ele não vai parar o tempo dele para ler tudo isso. Ele não quer saber que se você é um cidadão brasileiro, não vai. E o pessoal fala, mas eu não sei se está nesse comune, principalmente, né, pesquisa genealógica. Eu falo, você tem que pedir, pede, fala, eu quero a certidão de fulano de tal, para esse motivo. Enviar para esse. Grazie. De forma educada, né? Tem regras, né? Cortês, muito cortês, né? A gente está sempre se referindo a um oficial público, a um comune, né? Um órgão de Estado, mas direto.
direto. Eu peço, eu falo, tem assessoria que pede para mim, fala, eu já mandei 2 e-mails, já mandei 2 PECs, eles não responderam o que você faz. Eu falo, que eu sou mais bonito, eu brinco. Mas não é. Você tem que falar como eles querem ouvir. Ele não vai perder tempo lendo a sua historinha. Não. Eu acho que isso entra no currículo. Entra, e tipo assim, por isso que é importante entender a cultura. Então, isso quando a gente vai escrever um currículo, a gente escreve aquilo que serve. Quando a gente vai escrever a parte de apresentação, a gente escreve aquilo que serve. Quando a gente vai escrever um e-mail de trabalho, a gente faz a pergunta que a gente quer ouvir. Um exemplo básico. Eu tenho colegas italianos, não é amigo, né? Eu tenho colegas italianos. Então, vamos lá. Eu escrevo para eles para dizer um acontecido. Eles vão olhar. Você vê que eles visualizaram e não responde. O mais simpático bota assim, ó, um joinha. Por quê? Eles leram e entenderam. Pronto, não precisa estender, pronto. né? Então, se você quer saber alguma coisa, você pergunta, cosa ne pensi? O que você acha disso? Qual é a tua opinião? Aí eles vão responder. Então, assim, se eu quero uma coisa, é claro que eu preciso ser formal. Aquilo que eu sempre digo, você tem que ser objetivo, dizer aquilo que você está querendo. Então, assim, a gente não enche linguiça aqui na Itália. Nenhum tipo de comunicação a gente pode encher linguiça. A gente não enche linguiça no e-mail, a gente não enche linguiça na comunicação, a gente é bem direto, a gente responde aquilo que eles querem saber. Então, isso é um dos problemas dos brasileiros, né? Porque a gente acha que ser direto é que a gente está sendo não grosso, simpático, né? grosso. Isso não tem nada a ver.